Vocês sempre me perguntam se eu tenho acompanhamento com nutricionista, né? Quando vocês veem os pratos, enfim, eu falando sobre calorias. E não, eu não tenho, tá? Desde o início eu nunca tive acompanhamento com nutricionista, não tinha como investir nisso, né? Eu precisei escolher a academia ou acompanhamento e eu julguei a academia mais urgente no meu caso. Então, o que eu precisei entender? Do processo, como é que funciona esse processo de emagrecimento, né? E aí eu comecei a estudar, a pesquisar, e eu entendi que para a gente emagrecer, a gente precisa gastar mais calorias do que a gente consome durante o dia, na nossa alimentação, né? E como que isso funciona? Existem vários métodos de calcular isso, tá? E eu não sou aqui uma pessoa, um profissional orientado, capacitado para fazer isso, mas eu vou falar para vocês como eu fiz no meu processo de emagrecimento. Então eu fui lá no Google e busquei uma calculadora de taxa metabólica basal. O que é taxa metabólica basal? É o quanto de calorias o nosso corpo utiliza para sobreviver, só para funcionar normalmente, as nossas funções vitais, né? Para manter a gente acordado, o sono, enfim, tudo isso. Sem contar a prática de atividade física, sem contar outros fatores do nosso dia a dia. Então eu precisava saber esse valor, né? Porque esse valor, junto com o que você pratica de atividade física, forma o teu total de calorias gastos por dia, e eu precisava saber esse valor para que a minha alimentação estivesse abaixo disso. Então eu fui lá no Google, busquei por calculadora de taxa metabólica basal. E eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz. Então tá aqui no Google, o que eu vou fazer? Vou jogar aqui, calcular. Existe uma abreviação, né, que é a TMB, taxa metabólica basal. Você dá pra procurar assim que ele já acha, tá? Então eu vou vir aqui, nesse da Unimed mesmo, é bem fácil de usar. Eu vim aqui. O que ele pergunta, né? A nossa taxa metabólica basal, ela é uma relação de várias medidas nossas, né? Então, ele vai perguntar peso, altura e idade. Eu coloquei aqui, vou colocar meu peso atual, altura, idade. E aí, ele vai calcular. Então, o que apareceu pra mim? Quando eu tô meu corpo sem exercício, sem contar as atividades do dia, lavar louça, enfim, tudo que a gente faz durante o dia, meu corpo, para funcionar, ele precisa de 1.563 calorias, tá? E aí, se eu fizer uma atividade física moderada, né, que seria caminhada, natação, bicicleta 4 vezes por semana, eu gasto 2.110. Se eu fizer uma atividade física intensa, que seria corrida, pelo menos 4 vezes por semana, que eu considerei, no caso, a musculação como uma atividade física intensa, que eu faço todos os dias da semana, por mais de 2 horas, e ainda tem a corrida, né? Minha taxa metabólica total, né, juntando a minha atividade física com a minha rotina, seria de 2.266. Então, como para emagrecer eu precisaria estar abaixo desse valor, eu peguei um valor abaixo disso, né? Na verdade, esse cálculo aqui, ele é bem assim, básico, né? Existem outros cálculos mais elaborados, mas para começar foi esse que eu usei. E aí eu coloquei uma quantidade de calorias, 500 calorias abaixo desse valor aqui, né? Que dá 1.700 calorias mais ou menos. Então eu descobri que o meu corpo, para funcionar, precisava de 1.500 calorias, e o meu corpo com atividade física precisava de 2.000, vou arredondar para 2.300 calorias, e eu precisava manter a minha dieta, minha refeição diária abaixo dessas 2.300 calorias, né? Para emagrecer, você precisa ter um déficit calórico, que é você comer menos do que você gasta. Então, eu tinha que manter isso abaixo. E aí eu fui pesquisando, vários profissionais
especializados nessa parte de emagrecimento, né, e tudo, vendo várias metodologias, assistindo muito conteúdo, e aí eu cheguei num valor de 500 calorias abaixo e mantive minha alimentação dentro de 1.700 calorias. Comecei a emagrecer, né? Agora tá um pouquinho mais, pela intensidade da musculação, eu aumentei para 1.900, mas basicamente foi esse o cálculo que eu fiz. E aí eu procurei um aplicativo que me ajudasse a calcular essa comida do meu dia. Voltando a falar, eu não sou uma profissional capacitada para fazer esse tipo de orientação para vocês, tá? Eu tô só contando para vocês a forma como eu fiz, porque vocês perguntam muito como eu fiz sem acompanhamento nutricional. Mas se você tem como pagar um profissional de nutrição para te acompanhar, é o ideal, tá? É o certo a se fazer, porque também com certeza você vai ter resultados mais rápidos, mais eficientes. Eu não tenho como fazer isso agora, então eu busquei uma alternativa porque eu queria e precisava emagrecer. Então eu tô contando pra vocês aqui a minha experiência, a forma como eu fiz pra perder esses 18 quilos até agora, tá? E o aplicativo é esse aqui, tá? Eu tô instalando no telefone do meu filho porque no meu eu não consigo fazer o passo a passo desde o início e já tem muitas informações. Você vai precisar fazer um login aqui ou acessar, pode ser com a conta Google ou com o Facebook, eu vou colocar aqui com o Google. Eu coloquei aqui para configurar uma nova conta, ele vai mostrar isso aqui para vocês. Objetivo de perda de peso, eu já tinha colocado aqui, vou colocar 5 quilos, como eu gostaria de perder, né? Quanto você gostaria de perder. Feminino. Isso aqui é tua rotina, né? Se você passa o dia todo sentado, se você é uma pessoa mais ativa, que fica em pé, fica pra lá e pra cá o dia todo, eu vou colocar aqui atividades físicas que requerem pouco esforço, tá? Como estar de pé, trabalho doméstico ou alguns exercícios leves. Aí aqui seria o seu peso atual, altura, o telefone tá travando porque tá carregando. Aqui já vai estar selecionado, só continuar. Você pode fazer login com o Google ou criar uma conta. Vou pular essa parte aqui. Aqui eu fiz o login, tá? Fiz todo o processo de login para vocês verem. Então, aqui, como que eu vou fazer? Eu sei que eu preciso consumir, né? Eu fiz lá aqueles cálculos e sabia que eu precisava consumir 1.700 calorias. Se eu vier aqui em relatórios, aqui em metas, de acordo com as informações que eu coloquei lá na tela inicial de peso, altura, quantos quilos eu precisava perder, queria perder, né? E o meu nível de atividade diária, no caso, sem contar atividade física, aquilo, né? Ele já calculou aqui pra mim 1.700 calorias, tá? Esse seria o valor de calorias que eu preciso consumir, que eu posso consumir no dia. E aqui ele fez o cálculo de quanto de carboidrato, quanto de proteína e quanto de gordura por dia, para que eu consiga fazer o déficit calórico. Tá aqui, tá? Então, aqui no meu diário, eu vou lançar as minhas comidas. E aí, o que eu fazia? Bom, hoje eu vou fazer, por exemplo, carne moída, tá? Então, se eu posso comer 1.700 calorias, o que eu vim aqui e fazia antes de comer para ter ideia das quantidades? No meu almoço. Café da manhã eu pulei aqui porque eu faço jejum intermitente. Então, eu já não tomo café da manhã, eu ia direto pro almoço. Mas, se eu fosse tomar café da manhã, por exemplo, o café da manhã que eu tomei hoje, aí eu coloco aqui ovos. Pesquisar. Ovo mexido. Eu comi 2 ovos mexidos, tá? Então, eu coloco aqui e dou OK. Então, ele já vem pra minha lista aqui do que eu consumi no meu café da manhã. Isso é um exemplo, tá? Então, no meu almoço, eu vou fazer carne moída com arroz, feijão e salada de alface e tomate. Então, eu venho aqui, digamos que seja patinho que eu comi, que eu mandei moer, né? Pesquisar.
Aí, ó, carne moída patinho. Eu vou marcar aqui, 100 gramas, pra gente ter pra eu conseguir mostrar pra vocês como que eu faço. 100 gramas. Beleza, aí eu vou botar arroz e feijão. Deixa eu colocar aqui feijão preto que tem. Feijão preto. Então, vamos lá, ó, ao invés de clicar, se eu clicar aqui, ele vai direto pra minha lista. Se eu clicar em cima, ele abre pra eu colocar a quantidade. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a concha da minha casa, botei meu prato na balança, enchi uma concha e pesei. Pra não ter que ficar todo dia pesando, eu já pesei pra saber. Então, a minha concha dava 100 gramas de feijão preto cozido. Então, eu já colocava 100 gramas aqui. A mesma coisa eu fiz com o arroz. Eu peguei uma colher específica da minha casa e marquei. Então, arroz branco cozido, 3 colheres de sopa. Isso aqui é exemplo, tá? Só para vocês entenderem como que eu preencho aqui para saber a comida do dia. Alface, agrião, essas verduras, elas têm bem pouca mesma quantidade de calorias, então nem precisa contabilizar. Mas se fosse um aipim, uma batata doce, uma coisa assim com mais calorias, eu colocaria para conseguir ver o total. Mas se você tá perdido, você não sabe muito que tem muita caloria ou não, na dúvida você coloca tudo, tá? Então vamos dizer aqui que eu colocasse alface, uma xícara de alface. Se você der o check e apertar no xizinho para procurar outra coisa, aquilo vai continuar, tá? Quando você der ok aqui, vai tudo para lá. Então, vou colocar aqui tomate. Tomate. Então, vamos dizer que eu cortei uma fatia média e eu comi 3 fatias. Salvar. Aí, eu dou o check aqui e já foi para lá o alface e o tomate. Então, no meu almoço, eu consumi 387 calorias. E aí, eu vou fazer a mesma coisa pro jantar. Vou colocar que eu consumi a mesma comida, tá? Só pra vocês entenderem como é que eu faço. Três colheres de sopa. Um patinho moído. Cem gramas. Deixa eu ver se foi tudo. Faltou alface. Alface. Uma xícara. Tô no meu jantar. Se eu fizer um lanche, vou colocar aqui um lanche que eu... vitamina... Ou vitamina não, vou colocar como se eu tivesse feito uma vitamina de banana com morango e whey. Então, vou colocar aqui banana, prata, uma média. Morango, 100 gramas de morango e whey. Whey. Proteína, vou botar a marca que eu tomo porque eles têm quantidade... eles têm quantidade diferente, tá? De calorias e proteínas, cada marca tem um. Que é esse aqui que eu tomo. Então, vamos lá. 3 colheres de sopa equivale a uma medida. Digamos que eu tenha tomado isso, vou dar ok. Então, aqui, ó, eu fiz café da manhã, almoço, jantar e lanche. E aí, no meu dia, eu consumi 1.185 calorias. Dentro daquilo que eu já havia calculado, né? E que até o próprio aplicativo calculou bem certinho pra mim, que seriam 1.700 calorias, me sobraram 515. Então, eu sei que eu posso consumir ou alguma outra coisa adicionar dentro dessas refeições, ou eu posso adicionar mais uma refeição, mais um lanche, de repente
alguma coisa que eu quero comer, uma fruta, eu vou adicionando tudo aqui. Digamos que eu quisesse aumentar a quantidade de proteína no meu almoço, então eu venho aqui, ajusto para 200 gramas. E agora me sobraram 375. Então eu sei que eu posso de repente ajustar também o jantar e colocar um pouco mais de proteína ou um pouco mais de arroz e feijão. E vou fazendo esse cálculo. Então aqui eu já sei que mais ou menos as quantidades de comida que eu coloco. Então todos os dias eu sei que eu posso colocar, eu já tinha feito esse cálculo e eu vou mudando só, por exemplo, a proteína e se eu adicionar algum vegetal. Então eu já sei que eu posso consumir 200 gramas de carne moída ou 200 de frango. E aí eu vou adicionando tudo aqui. No final do dia, olha, eu sei que eu consumi 126 gramas de carboidrato, 150 gramas de proteína, 26 gramas de gordura. Lembra que eu falei que aqui tem um relatório? Que tem a meta? Olha, a meta seria 250 gramas, até, né, no máximo 250 gramas de carboidrato, 100 gramas de proteína, 67 de gordura. A proteína passou um pouquinho e isso é ótimo, porque a proteína ela faz muito bem pro ganho, ela ajuda muito no ganho de massa muscular. O carboidrato ficou abaixo, né, e a gordura principalmente também ficou abaixo. Então é mais ou menos dessa forma que eu faço o meu cálculo da minha alimentação. Eu uso muito esse aplicativo para me ajudar a fazer calcular as minhas refeições diárias. E aí, quando eu vou fazer um outro tipo de comida, se eu fosse fazer, por exemplo, um frango grelhado, antes do dia, eu já venho aqui e coloco tudo no almoço e na janta, porque eu sei o que eu consigo encaixar no café da manhã, no lanche, para ficar dentro dessa quantidade de calorias do dia. Então, dessa forma, com esse aplicativo, eu fui aprendendo mais sobre os alimentos. Hoje eu já não coloco tudo no aplicativo, porque eu sei, já decorei muita coisa, quantidade de calorias, carboidrato de vários alimentos. E sempre que eu quero comer alguma coisa diferente, por exemplo, hoje eu quero fazer sei lá, um nhoque. E aí eu vou lá e lanço no aplicativo para eu ter noção de como aquilo vai ficar dentro da minha rotina do meu dia, de 1.900 calorias hoje, né, atualmente 1.900 calorias, e o que eu posso adicionar junto com aquela, por exemplo, eu vou fazer um nhoque, mas eu vou fazer um nhoque acompanhado de qual salada, né, e aí eu vou calculando ali dentro daquele aplicativo. Isso me ajudou muito a ter consciência dos alimentos, consciência das quantidades. Hoje eu já não preciso ficar pesando, medindo, porque já ficou mais fácil esse processo, né? E me ajuda a controlar a dieta. Então é isso, foi isso que eu fiz até aqui, né? Nesse processo de um pouco mais de um ano agora de reeducação alimentar, de mudança de estilo de vida, de atividade física, né? Dessa forma que eu venho organizando a minha dieta, minha comida, e perdi já esses 18 quilos, né? E a meta agora é ganhar, né? Fazer uma dieta bem focada em ganho de massa muscular mesmo. Então eu continuo todo dia estudando e lendo alguma coisa, seguindo muitos médicos, muito conteúdo, profissionais de educação física, médicos, para acompanhar essa questão, né? Já que eu não sou uma profissional da área, então eu preciso entender o máximo que eu posso. Então eu estou sempre ligada nesses conteúdos para ir ajustando o melhor possível nessa nova fase aí de processo de ganho de massa muscular. Esse vídeo, essa explicação toda não era para ser um vídeo no YouTube, eram para ser stories, né, do Instagram, mas ficou muito longo, porque eu queria deixar bem explicadinho para vocês entenderem como foi o processo. Então, por isso que está sendo filmado assim, em pé. E aí eu resolvi fazer um compilado disso tudo e colocar um vídeo no YouTube, que aí vocês podem reassistir quantas vezes forem necessárias. Então, só peço para vocês deixarem o like para o YouTube entender que esse conteúdo é realmente relevante, né? Pode ajudar outras pessoas. E se inscrever no canal, tá bom? Beijo!